O que Deus tem para nos dizer hoje? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 35º Falando de Deus. E hoje, um programa mais que especial, o Falando de Deus hoje, mais uma vez recebemos aqui pastor Gesiel Freitas. E juntos iremos tratar do seguinte tema: como vencer as dificuldades do mundo pela fé? Estaremos nos baseando no texto da Escritura Sagrada, que está escrito na Epístola Universal de João, na sua primeira, capítulo de número 5, versículo de número 4, que diz-nos assim a palavra de Deus: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E você, venha conosco nessa nossa sala de prosa, falando de Deus. A paz do Senhor, pastor Gesiel Freitas. A paz do Senhor, pastor Marcos Pavan, a paz do Senhor a todos os nossos espectadores do Falando de Deus e a todos os amigos que acompanham esse podcast. Tem sido uma bênção, tem trazido não só esclarecimento, informação, mas principalmente edificação. E isso acho que é o maior atrativo, o ponto mais sedutor desse programa é exatamente essa capacidade de levar, promover nas pessoas a edificação espiritual. Isso é insubstituível. E os temas que nós procuramos trazer aqui são temas que são de puro elevo espiritual e que raramente a gente vê esses conteúdos com esses temas a qual a gente escolhe a dedo. Raramente a gente vê aí nas mídias sociais aí tratando desse assunto. Hoje, por exemplo, você que é nosso espectador do Falando de Deus, você já tem conhecimento que é a nossa terceira vez que nós trazemos aqui no programa Falando de Deus, pastor Gesiel Freitas. Uma vez eu entrevistei ele, outra vez fui entrevistado por ele. E hoje, mais uma vez, nós é que vamos entrevistar ele, porque nós sabemos que de todo esse conteúdo que nós temos aí, o pastor Gesiel fez parte dele, nos ajudando, nos auxiliando, nos dando uma diretriz de como conduzir o programa Falando de Deus. Então nós queremos louvar a Deus uma vez mais pela vida do pastor Gesiel Freitas. Ele, para aqueles que não conhecem, ele é pastor presidente da ADPA, Assembleia de Deus, Palavra do Altar, ou no altar. Que endereço que está a igreja? Avenida das Acácias, número 55, no Jardim das Acácias, em Itajobi. Facinho, via de acesso, né? Tá fácil entrar, reconhecer, chegar, não há dificuldade alguma. É uma igreja abençoada e abençoadora. Bom, sempre quando nós trazemos aqui os nossos convidados, nós já vamos direto ao assunto. O pastor Gesiel já está a par. E hoje o assunto que nós queremos tratar é um tema que eu entendo que é muito importante. Como vencer as dificuldades no mundo pela fé? E a primeira pergunta que quero fazer ao amado pastor: o que é fé? Essa pergunta é muito interessante e penso que ela seja muito oportuna exatamente para a abertura, para o início da nossa conversa. Em primeiro lugar, eu gostaria de desmistificar o que algumas pessoas interpretam como sendo fé. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar é o fato de que a fé é uma crença comum. Fé não se trata de crença. Crer é uma consequência da fé. E aqui eu quero fazer uma distinção muito clara. Para nós, cristãos que conhecemos a palavra de Deus, crer difere no seguinte de fé. Fé é um dom, uma graça sobrenatural. Crer é uma atitude, uma virtude natural. E isto consiste no fato de que, para crer, você precisa ver o objeto da sua crença. Nós cremos em tudo aquilo que é palpável e visível. Nós cremos em tudo aquilo que nós podemos tocar. Eu creio que o pastor Marcos está sentado diante de mim, porque eu estou vendo o pastor Marcos aqui. Então isto é crer. Eu creio naquilo que vejo, naquilo que eu posso prever. A fé é diferente, porque como trata-se de um dom sobrenatural que é dado através da graça, a fé não exige que nós tenhamos visibilidade ou a possibilidade de apalpar aquilo que é objeto da nossa crença.
essa crença da fé ela é diferente da crença comum, porque fé é crer naquilo que você não vê. A Bíblia diz isso com muita propriedade na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a prova daquilo que você não vê. Então a fé, ela, acima de tudo, é uma virtude sobrenatural, é um dom sobrenatural. Mas é também importante, já nesta primeira pergunta, a gente lembrar que fé não é só esse dispositivo que para alguns funciona como mágica, que mesmo crendo sobrenaturalmente, através dele você alcance alguma coisa. É muito mais profundo que isso. Veja, por exemplo, que a palavra fé, ela no Antigo Testamento só aparece 2 vezes. No Novo Testamento ela aparece inúmeras vezes. No Antigo Testamento, a primeira vez que a palavra fé aparece é no livro de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, no capítulo 32 e no versículo 20. Quando Moisés está instruindo pela última vez o povo, e ele então recebe a inspiração para o que nós chamamos de Cântico de Moisés, e este cântico inclusive será cantado pós-arrebatamento no céu pela igreja. Quando Moisés constitui este cântico, que também é uma atitude de despedida, porque ele está para partir e deixar Josué como sucessor no seu lugar, neste cântico Moisés relembra o povo dos milagres que Israel havia recebido. E ele começa a falar desses milagres e de como Deus tirou o povo da escravidão e fez daquele povo que era apenas escravo, estava subjugado na escravidão, que era um povo exilado, fez daquele povo uma nação. Falando disso, Moisés mostra que o povo também foi ingrato ao Senhor. E quando a gente começa a ler com bastante atenção o capítulo 32, a gente vai perceber que, através de Moisés, Deus cobra o povo pela sua infidelidade. O povo foi infiel e, contemplando deuses estranhos que nunca antes conhecera, o povo começou a adorar ídolos, a virar as costas para Deus em muitas circunstâncias e cultuar ídolos, deuses diferentes. Deus se irrita com aquilo e Deus chega a dizer ao povo de Moisés, ao povo de Israel, liderado por Moisés, que este povo o provocara aos ciúmes. Deus havia ficado enciumado, porque era Deus quem havia libertado o povo. Todavia, o povo passou a adorar outros deuses. Então, falando disso, eu vou pedir licença aqui para lançar a mão da Bíblia, que é o nosso manual de fé. Então, Deus fala com Moisés no capítulo 32 de Deuteronômio e ele transmite esta palavra ao povo. Diz assim no versículo 20: esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Acima de tudo e antes de tudo, fé é um ato de lealdade a Deus. No grego, no Novo Testamento, a palavra fé é gerada a partir da palavra pistis. Essa palavra significa fidelidade. Então, fé não é simplesmente o ato de crer. Fé é o ato de ser leal ao Deus da sua crença. Fé é o ato de ser fiel a Deus. Partindo desse princípio, nós vamos entender o seguinte: tudo que nós recebemos de Deus está condicionado à nossa postura de fidelidade ao Senhor. Se não houver fidelidade, nós não podemos alcançar nada de Deus. Portanto, fé nada mais é que lealdade a Deus. Fé é fidelidade aos princípios divinos. Que coisa boa, que aula, que coisa maravilhosa. Esse é o Falando de Deus, sempre trazendo esses assuntos para essas dúvidas serem jogadas por terra mesmo. E as pessoas que nos acompanham têm ciência disso e nos acompanham por isso, de que o foco desse programa é exatamente isso: anunciar as verdades bíblicas. O que nós falamos aqui são assuntos verdadeiros, assuntos que têm comprovação ortodoxa, bíblica, e que por isso que traz por título, por nome, esse programa Falando de Deus. A segunda pergunta, amado pastor: o que significa ter fé em Jesus? Ter fé em Jesus está diretamente ligado ao conceito de fé na era da graça, o tempo da graça, que é este tempo que nós estamos vivendo agora. A Bíblia diz, na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ou escreveu aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir.
e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, ter fé em Jesus nada mais é que ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, ouvir através do seu Evangelho o que foi que Jesus Cristo fez para nos salvar, visto que nós estávamos separados de Deus pelo pecado do Éden, provocamos Deus à ira, como acabamos de ler aqui em Deuteronômio 32 e 20, ainda no Antigo Testamento, quando o povo foi infiel a Deus, sendo liderado por Moisés. Então este povo desviou-se de Deus. Quando o homem caiu no Éden, ele afastou-se de Deus, ele distanciou-se de Deus. Ao distanciar-se de Deus, estando separado de Deus, provocou em Deus dois sentimentos. O primeiro sentimento de tristeza, de revolta, porque o homem que Deus fez perfeito lhe virou as costas no Éden. O segundo sentimento, o sentimento de desejo de reconciliar o homem consigo. Note, eu sempre digo isto, que Deus não precisa de nós. Nós é quem precisamos desesperadamente de Deus. Por estarmos separados de Deus, o nosso caminho comum seria a condenação eterna. Não há nada pior do que ser condenado à separação de Deus. Aliás, foi o grande sentimento de Jesus Cristo quando estava crucificado. Uma das suas últimas, mais intensas e angustiantes frases foi quando ele disse: Lemá, lemá, sabactani, em aramaico. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a ausência do Pai. Ele sentiu a separação do Pai pelo pecado. Que momento um momento de tristeza. E ele estava ali exatamente por essa razão, para nos unir de novo ao Pai, para nos reconciliar ao Pai. Ele assumiu todos os nossos pecados. O peso dos nossos pecados estava sobre ele. O profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele fala exatamente sobre isso, ele vaticina, ele profetiza, porque Cristo não havia nascido ainda de uma mulher, mas ele profetiza a vinda desse Cristo. E ele diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Todas as nossas culpas estavam sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O escritor João, grande evangelista, no capítulo 3 e no versículo 16, ele narra palavras do Senhor Jesus que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Jesus é o grande pacificador da raça humana com o Pai. Estando separados do Pai por causa da inimizade gerada pelo pecado, nós precisávamos de novo voltar a ter essa amizade com o Pai. E só quem poderia fazer isto era o Senhor Jesus. Não em vão, o escritor, em primeira carta a Timóteo, capítulo 2 e versículo 5, o apóstolo Paulo escreve: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, nós lemos o seguinte: porque em nenhum outro nome debaixo do céu há salvação, senão no nome do Senhor Jesus Cristo. O que é ter fé em Jesus Cristo? É a pergunta que o Senhor me fez. Sim. É crer piamente na salvação que Jesus Cristo nos proporciona, nos oferece e nos propicia através do Calvário. É crer inabalavelmente nela. É crer que nenhum outro ser, nenhum outro padroeiro, nenhum outro nome, nenhum outro herói da fé pode nos levar até o processo da salvação, porque quem morreu no Calvário por nós foi o Senhor Jesus Cristo. Portanto, João 3,16 diz exatamente isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, e esta crença é a crença do dom da fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto segue dizendo: porquanto quem crê no Filho de Deus já está salvo, mas quem não crê já está condenado. Ter fé em Jesus é ser fiel ao Evangelho que diz que só Jesus pode nos salvar. É ser leal ao único homem que foi capaz, que pôde, que teve condições e moral para enfrentar o duro
Calvário, a dura cruz, morrer por nós e nos reconciliar com o Pai. Isto é ter fé em Jesus. Essa frase, reconciliou-nos com o Pai, é em cima disso que a gente vive, levanta, vive o dia e vai dormir, sabendo que somos salvos por meio de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Essa frase, reconciliou-nos com o Pai, é gloriosa. E Ele nos deu esse privilégio de termos uma amizade agora com o Pai, por Jesus Cristo, aquele que crê. O apóstolo Paulo retrata novamente isso quando na carta, em sua epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois, na mesma carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, Paulo escreve o célebre versículo, que é do coração de todos os grandes evangelistas e pregadores do mundo. Eu não consigo me imaginar há 36 anos pregando o Evangelho, numa cruzada, num palanque, num púlpito, na rua, na praça, pregar sem citar pelo menos uma vez Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Portanto, isso é um resultado da reconciliação. Hoje eu posso botar a cabeça no travesseiro, o senhor pode botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque aquele que nos guarda não é nosso inimigo, ele é nosso amigo. É o Deus Todo-Poderoso que nos reconciliou com Ele mesmo através da morte do seu Filho Jesus Cristo e nos devolveu essa amizade. Hoje nós podemos conversar com Deus de qualquer lugar. A gente está aqui agora gravando esse programa na presença de Deus e nós podemos clamar que Ele nos ouve e nos atende, porque agora nós voltamos a sermos amigos de Deus. Que coisa maravilhosa! No decorrer da fé cristã, vem muitos palavreados e algumas frases, que algumas são mitos, outras são verdadeiras. Existe uma frase que eu queria ouvir do pastor, uma frase acerca da fé, que o pessoal costumeiramente diz. O termo usado é: use sua fé para vencer. Isso é correto? Usar a sua fé, o termo usar a sua fé, use a sua fé para vencer. Olha, talvez eu te surpreenda com a resposta. É absolutamente correto. Porque tudo que envolve a prática do Evangelho, a prática cristã, parte do pressuposto da fé. Ora, nós estamos aqui falando de coisas espirituais, estamos falando de Deus e da sua palavra, porque a fé nos fez crer que tudo isso é real. Um dia nós fomos alcançados pela palavra do Evangelho, ela provocou em nós uma grandiosa transformação. E essa transformação só foi possível porque nós abrimos a porta dos nossos corações e cremos na palavra que transforma. Foi por causa desta fé que nós chegamos até aqui onde nós estamos e, querendo Deus, prosseguiremos caminhando até o desfecho da nossa fé, que é a salvação eterna. Aliás, a melhor decisão que alguém possa tomar. A maior decisão de todas que alguém possa tomar é a decisão de crer em Cristo como seu Salvador, de entregar a sua vida para Jesus, de entregar a sua vida para Deus, como você queira entender. Portanto, partindo do pressuposto da fé, é importante a gente pensar que não há a menor possibilidade de qualquer pessoa ser salva sem ter fé em Jesus Cristo. O ato da salvação é um ato de fé. E nós devemos compreender que o ponto de partida para todas as outras conquistas na nossa vida, mormente na vida espiritual, o princípio, a força motora é a fé inicial para a salvação. Veja, nós temos uma separação teológica que se faz para a melhor compreensão do que é a fé. Nós temos dois tipos de fé, a chamada fé comum. A fé comum é a fé que é válida para todos os homens. Todos os homens podem acessá-la facilmente. Que fé comum é esta? É a fé para a salvação. Paulo fala dela na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 a seguir. Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Então, o princípio da salvação é a fé. Tudo na nossa vida cristã é movido pela fé. Porque se eu não tiver fé para ser salvo em Jesus Cristo, eu também não terei fé para alcançar todas as outras bênçãos advindas da salvação. Por exemplo, cura divina. Eu não posso alcançar se eu não crer no Cristo que salva. Eu não posso alcançar um sinal, uma maravilha, um milagre na minha vida, seja ele qual for, se eu não crer no Cristo que salva. Então eu só posso vencer pela fé. Daí nós vamos para o texto inicial usado como base para esse podcast. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 4. A vitória que vence o mundo é essa a nossa fé. Em qualquer circunstância, nós dependemos da fé para vencer. E aí eu termino dizendo o segundo tipo de fé que existe, que é a fé para milagres. O primeiro tipo, todos nós obrigatoriamente temos que ter para entrar no céu. E graças a Deus que a fé comum é a mais fácil de ser acessada por todos. Depois, nós temos um tipo mais profundo de fé, que é a fé para milagres. Nem todos têm, mas todos podem ter. Todavia, não tendo esta fé, você pode ser salvo. No entanto, se não houver a fé comum, você nem pode ser salvo, nem alcançar os milagres pela fé. Que coisa maravilhosa. Pastor, nós temos exemplos bíblicos de alguém que venceu pela fé, pelo menos um? Veja, eu acho, nós somos amigos e temos uma liberdade maravilhosa, né? Através dessa amizade, sempre estamos alegres, brincando, rindo um com o outro. E é claro que o senhor é um estudioso muito mais profundo que eu da Bíblia, né? Está sempre cavando, buscando. Seria praticamente impossível nós falarmos de apenas um que venceu pela fé. Porque a Bíblia está permeada, recheada, inundada de exemplos de homens que viveram e não só viveram e alcançaram vitórias, milagres durante o processo da vida, como viveram e morreram pela fé. Se nós acessarmos, por exemplo, a galeria dos heróis da fé, assim chamada Carta aos Hebreus, capítulo 11, nós vamos encontrar homens do Antigo Testamento que venceram pela fé. Nós vamos falar de Abraão, que venceu pela fé, saiu de Ur dos Caldeus, ouviu um chamado de Deus, obedeceu uma ordem, foi para uma terra que ele nem sabia para onde era e venceu. O que dizer de Moisés, que venceu pela fé? O que dizer de Josué, que venceu pela fé? O que dizer de Caleb, que acreditou na promessa com Josué e venceu pela fé? O que dizer, a Bíblia cita na galeria dos heróis da fé até Raabe, a prostituta de Jericó. Nós temos outros exemplos como Davi, que venceu pela fé. Nós temos Sansão, que venceu pela fé. Nós temos Jó, que venceu as maiores agruras que enfrentou e é tido como patriarca da paciência no Antigo Testamento e venceu pela fé. Se nós olharmos para o Novo Testamento, meu irmão, nós teremos muitos exemplos. Nós vamos falar do cego de Jericó, que conquistou pela fé. Nós vamos falar do paralítico de Betesda, que venceu pela fé. Nós vamos falar do paralítico de Cafarnaum, que venceu pela fé. Nós vamos falar de Jairo, que teve a sua filha ressuscitada por um ato de fé. Nós vamos falar de Marta e Maria, que pela fé receberam de volta da morte Lázaro, quando Jesus foi visitar Betânia, 4 dias depois que Lázaro estava morto. Nós vamos falar de Paulo, que teve um ministério cheio de percalços e que foi desafiado muitas vezes e provocado para desistir da sua fé, mas ele foi fiel até o fim e morreu decapitado. E dizendo a mais linda das frases que um homem de Deus poderia dizer, combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. O que dizer de Pedro, de Tiago, que morreu atravessado da espada, e tantos outros? Se nós fugirmos ainda dos heróis da Bíblia, nós podemos ler um livro, por exemplo, dos grandes heróis da fé, que não estão inclusos na Bíblia, mas que morreram e estão sepultados nas catacumbas de Roma, enfrentando leões, feras, sendo queimados vivos em fogueiras colocadas para a diversão de grandes ditadores, homens cruéis que perseguiam os cristãos. Então a fé
não é uma das ferramentas para vencer. A fé é a única ferramenta para vencer. Hebreus capítulo 2, versículo 8 diz isso de forma muito clara. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Então, para o salvo em Cristo, só existe uma possibilidade: vencer pela fé. Ou é pela fé, ou é pela fé. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. E diante do rumo que esse assunto se estende, um assunto glorioso de se tratar, porque se trata de milagres e milagres estupendos, que não dá nem para dimensionar tantos os nomes que o irmão citou, e todos eles receberam milagres que muito maiores do que qualquer força humana alcançaria, e eles receberam mediante a fé. Eu tenho certeza que os espectadores do Falando de Deus têm a mesma dúvida que eu tenho. Uma experiência de milagre, então, individual, do pastor Gesiel Freitas, uma experiência de milagre que o senhor pode partilhar conosco para avivar ainda mais a fé dos espectadores do Falando de Deus. Pessoal ou na transcorrência do meu ministério? Na transcorrência do seu ministério, um milagre pela fé que impactou a sua vida. Olha, eu só a título de completude, eu vou citar bem rapidamente 4 milagres que ocorreram no meu ministério que me impactaram. Há muitos anos eu pregava na cidade de Curitiba, numa noite fria. Nós tínhamos 2 graus abaixo de zero. Eu havia entrado num voo da TAM em Campinas com 23 graus de temperatura, despreparado para o inverno. Quando eu desci no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, nós tínhamos 2 graus negativos. Era quase noite. E o irmão então me colocou no carro e me levou para uma igreja, num bairro chamado Vila Guilhermina, em Curitiba. E eu estava pregando aquela noite, uma igreja grande, comprida, estreita, mas comprida, lotada de pessoas. Era um grande evento. 2 dias anteriores, havia pregado um grande pregador com muitas experiências e milagres. E eu estava apreensivo porque as notícias eram muito boas. Portanto, repousava sobre mim a responsabilidade de dar continuidade àquela sequência de eventos pentecostais que vinham acontecendo. E o irmão que foi me levar contou do que havia acontecido. E eu fiquei muito preocupado. E eu comecei a pregar, e eu me lembro que aquela noite eu preguei sobre Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. E eu falei então sobre o poder da palavra, que a palavra de Deus ela é poderosa, tem um poder extraordinário. Durante a pregação, eu, sentindo a igreja muito quieta e preocupado, apreensivo com o resultado, eu comecei a falar também sobre um dos poderes que a palavra de Deus tem por ela só, o poder de curar não só a alma dos homens, mas também o corpo dos homens, porque ela penetra até as juntas e medulas. E quando eu disse que a palavra de Deus tem poder para curar, uma senhora se levantou no meio da igreja e deu um grito, e ela queria falar. Eu olhei para o pastor e perguntei: pastor, o que eu faço? Se essa irmã é uma irmã muito idônea aqui da igreja, pode deixar ela falar. Bem, a irmã era cega de nascença do olho direito. E quando eu disse que a palavra tem o poder de curar, naquele instante ela foi miraculosamente curada e começou a enxergar do olho direito, que desde nascença ela nunca havia enxergado. Foi um milagre impactante na minha vida. Depois eu tive um segundo milagre que marcou muito minha carreira. Eu era pastor em Santa Bárbara do Oeste, estava pastoreando uma igreja, era jovem pastor. E eu estava num culto de quarta-feira, um dos cultos que não é o mais frequentado da igreja, que normalmente é no domingo. Havia um público razoável. E havia uma irmã que tinha um marido que era alcoólatra e não conseguia abandonar o vício da bebida. E ele então, naquele dia, depois de muita insistência dela, ela já estava no culto, ele surpreendentemente chegou na porta da igreja e entrou bêbado. Ele estava todo inchado, o rosto todo inchado, cheirando cachaça. Se sentou num dos bancos da igreja, com auxílio de um diácono, e começou a ouvir a palavra. Eu estava pregando naquela quarta-feira e eu estava falando exatamente sobre libertação. E quando eu terminei a mensagem, eu convidei as pessoas a aceitarem a Cristo, aquelas que desejassem e aquelas que precisavam de um milagre para virem à frente. Aquele homem bêbado
caindo, trôpego, ajudado pelos diáconos, veio à frente. E eu perguntei então a ele: o que o senhor mais deseja? Ele disse: o que eu mais desejo é ser liberto do vício da cachaça. Quando ele disse isso, eu coloquei a igreja de pé, todos direcionaram as mãos para ele e nós começamos a orar. Quando nós começamos a orar, nós sentimos um odor muito forte de álcool, de cachaça, invadindo todo o ambiente do templo. Aquele homem que estava vermelho e inchado foi retomando sua cor natural, foi desinchando na frente do altar durante a oração, e quando nós terminamos a oração, ele não estava mais embriagado, ele estava perfeitamente são, desinchado e sem cheiro de cachaça, abraçado à sua esposa, chorando copiosamente, liberto do vício da cachaça. Instantaneamente. Tive um terceiro milagre que me assombrou bastante. Eu estava pregando na cidade de Poços de Caldas, uma noite também muito fria. Isso por volta de 2006, mais ou menos, 2005. E diante do púlpito, quando eu estava pregando, havia uma moça de aproximadamente 16 anos de idade, tomada por uma legião de demônios. E os demônios começaram a se manifestar através das expressões da moça. E quando terminou a pregação, o pastor chamou aquela moça à frente e pediu para que eu orasse por ela. Ao orar, os demônios se manifestaram com mais veemência. E eles começaram a me desafiar como pregador. E eu então orei e pedi naquele instante que o Senhor Jesus algemasse aqueles demônios na frente do púlpito. E todos viram quando aquela moça colocou as suas mãos para trás, marcas de algemas invisíveis apertaram seu pulso, e o diabo então disse: eu não tenho mais as mãos, mas eu posso chutar você. E eu pedi ao Senhor que algemasse as pernas dela e que alguém a segurasse. Ela foi algemada também pela canela, deitada ao chão. Eu desci do altar, impus a mão sobre ela, repreendi os espíritos malignos, e eles foram saindo e gritando um a um, e ela ficou liberta naquele exato instante em que nós oramos por ela. Claro que eu poderia contar aqui outros milagres, mas nós não teríamos tempo. Mas me permita terminar com um. Há pouco tempo, eu fui surpreendido em São Luís do Maranhão. Estava pregando numa praça chamada Maria Aragão, numa grande cruzada evangelística com meu amigo pessoal, pastor Gilmar Santos. Nós dois juntos fizemos uma cruzada de 4 noites. E na hora de orar pelos enfermos, veio um homem, como está o nosso produtor aqui hoje, né? Com um par de muletas. Nosso produtor está porque está com uma fratura no tornozelo. Bem, aquele homem veio porque ele havia sofrido uma atrofia das pernas há 6 anos. Ele não podia mais andar. Foi aposentado pelo INSS. Disseram que nunca mais ele andaria. Ele veio com a filha para frente do palco, um palco de 2,5 metros de altura, no final do culto. E quando nós fomos orar, eu perguntei o que mais as pessoas queriam. Cada uma foi dizendo o que queria. E quando eu cheguei naquele homem, havia uma multidão. Eu me deitei no palco, no chão, para chegar mais perto dele. Peguei na mão dele que estava embaixo e perguntei o que havia acontecido. A filha dele então respondeu, explicou o que havia acontecido. E eu perguntei: o senhor crê que o senhor pode andar? Ele disse: eu creio. Eu disse: então solte as suas muletas e comece a andar na frente do púlpito. Ele jogou as muletas, a filha tomou um susto. Ele não só começou a andar, e tão emocionado, tomado pela emoção que ele ficou, ele começou a correr em círculos, a multidão abriu uma clareira e ele começou a correr em círculos, curado instantaneamente no momento da pregação. Então, eu vi muitos milagres acontecerem no meu ministério. Pela fé, o Jesus que fez esses milagres, e que fez milagres no passado, na igreja primitiva, está aqui hoje, está vivo e continua fazendo milagres. E Ele pode fazer grandes milagres na sua vida. Tenha fé, que é o tema desse programa. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Para encerrar essa parte, porque nós temos aí ainda o nosso ping-pong, e para que não fique muito extenso o nosso programa, nós vamos direto a esse tema. Eu tenho certeza de que Deus tem algo para falar através da tua boca para os espectadores do Falando de Deus, e muito ainda mais ao final da mensagem pastoral. Mas agora já, nesse tema, é a nossa quinta pergunta para encerrar essa parte do programa. Como vencer as dificuldades do mundo pela fé? Hoje, como vencer tantas dificuldades que vêm pela fé? A primeira coisa que é fundamental, a meu ver,
do meu ponto de vista, é indispensável, essencial. É compreender que nós estamos vivendo num mundo que está corroído pelo pecado, vivendo em trevas, tomado pela corrupção moral, pela corrupção social, pela corrupção religiosa. Nós estamos num mundo que não é nenhuma surpresa para nós. É o mundo que está profetizado, vaticinado na Bíblia pelos profetas e pelo principal dos profetas, que é o tema da nossa conversa aqui hoje, o Senhor Jesus. Ele avisou que tudo isso aconteceria. Uma vez percebendo, compreendendo isso, pastor Marcos, nós precisamos entender o seguinte: nós estamos sendo confrontados na nossa fé todos os dias. Tudo que nós pregamos dentro da igreja, para os fiéis, para as ovelhas, para os nossos filhos, o mundo lá fora prega na direção contrária. A prova disso é que a ciência tenta, há milênios, distorcer o que a Bíblia diz, trata a Bíblia como lenda, trata os crentes como loucos e diz que a fé é um devaneio humano, porque para a ciência tudo tem que ser provado, palpável, tocado materialmente. E a fé trata de coisas que não podem ser apalpadas nem tocadas, como eu disse no início dessa entrevista. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. Então, o nosso grande desafio para vencer nesse mundo é cuidar, cultivar e alimentar as nossas convicções basilares, as nossas doutrinas principais. Tudo que a Bíblia Sagrada nos instrui em termos de doutrinas fundamentais. Cremos nos milagres, cremos em Jesus Cristo como Salvador, cremos na vida eterna, cremos no perdão dos nossos pecados, cremos no arrependimento, cremos na reconciliação, mesmo de alguém que já conheceu a Cristo, mas tropeçou e pode novamente ser reconciliado e viver a graça plenamente na sua vida. Cremos em todos os milagres que a Bíblia profetiza e, acima de tudo, crermos que não há outro Salvador abaixo do céu. O mundo sempre dirá o contrário, mas se as nossas convicções estiverem firmadas na rocha que é Cristo, nós permaneceremos fiéis ao Senhor. Daí eu termino com uma recomendação da carta aos Hebreus no capítulo 2. Paremos de olhar para um, para outro, para um escândalo aqui, um escândalo acolá, uma mentira que contam, um confronto, uma falsa prova que encontram contra a nossa fé e divulgam isto como sendo verdade, e façamos o que o escritor aos Hebreus recomendou no capítulo 2 e no versículo 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se fizermos isso, estamos falando de fé. Se olharmos para o autor e consumador da nossa fé, nós venceremos todos os desafios nesse mundo perverso e obscurecido pelo pecado. Que coisa maravilhosa! E você pode estar partilhando esse programa com o maior número de pessoas possíveis, compartilhando o programa Falando de Deus, esse programa que para você ter acesso nele, você entra lá no nosso canal no YouTube, o canal Programa Verdade Bíblica, e dentro do programa Verdade Bíblica vai ter os 35 programas falando de Deus, e temos lá mais de 150 mensagens lá do pastor Marcos Pavan, é esse que vos fala, e você vai ser certamente muito edificado. Então entre lá, assista, compartilhe, se inscreva no canal, dê um like lá, dê um joinha para que o YouTube possa subir ainda mais esses vídeos e alcançar o maior número de pessoas possíveis. Beba dessa fonte, né? Beba dessa fonte. Abençoe, não só você seja abençoado, mas abençoe outras inúmeras vidas, que nós sabemos que você tem muitos amigos e você pode partilhar com eles um programa abençoado como esse. Boa prosa, né? Boa prosa, excelente prosa. É uma pena que a gente é sempre regido pelo Cronos, né? Pelo relógio, que a vontade era a gente prosseguir. E a minha alegria é falar sobre as coisas de Deus, né? Falando de Deus. O nome do programa. O nome do programa é falar do amor de Deus, da fé em Cristo. E você percebe que quando a gente começa a falar, a porta se abre, a inspiração vem e a gente não quer parar, né? Verdade. O nosso conhecimento não é decorado, é inspirado. É inspirado, é isso. Então, é uma fonte que nunca vai nos faltar. Inspirado e vivenciado. Existem dois tipos de experiências no mundo. A experiência teórica
muita gente tem. É a teoria. Muita gente sabe falar muito bem a respeito de Cristo. Mas a maior de todas as experiências é a experiência empírica. É aquela vivida. É aquela que nós vamos colecionando, juntando ao longo da vida. O senhor, desde criança, crente em Cristo Jesus. O senhor já imaginou? Eu que sou jovem, há pastores muito mais velhos, muito mais habilitados, muito mais experientes que nós. Quantos testemunhos? Não é? Agora, eu que tenho 36 anos de pregação, quantos testemunhos eu não tenho de pregação? 27 anos de pastorado, quantas coisas eu já não vi a respeito da fé. Então, falar dessas experiências é maravilhoso. Glorioso. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade tão rica de estar aqui. Eu não sei se os espectadores já enjoaram da minha presença aqui, mas é muito bom. De forma nenhuma. Nós nos sentimos privilegiados, nós aqui do Falando de Deus. Tenho certeza também, todos os espectadores também se sentem privilegiados de poder receber do pastor esse compartilhamento de experiências e de conhecimento bíblico, para que possa alavancar ainda mais a fé dos espectadores do Falando de Deus e a nossa fé aqui também, aqui nós do programa Falando de Deus. Nós vamos estar agora no momento do ping-pong, esse momento já, que pena, já encaminhando para o final do nosso programa, e nós temos pouquíssimas perguntas aqui, mas que os nossos espectadores podem conhecer um pouco mais profundamente a pessoa do amado pastor Gesiel Freitas. Então, nesse nosso ping-pong, qual o maior acontecimento que aconteceu na vida do pastor? De todos, nascimento de filho, consagração ao ministério, viagens, surpresas da vida, o maior de todos foi, sem dúvida, convictamente, o dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo. Essa foi a maior experiência, mais fantástica de toda a minha vida. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, isso ocorreu em 1996. Eu fui batizado com o Espírito Santo num culto no domingo pela manhã. Esse foi o maior acontecimento. E a minha vida e o meu ministério mudaram. Embora eu já pregasse há muitos anos, a minha vida e o meu ministério, a robustez disso, a envergadura disso, a essência disso, mudou muito depois do batismo do Espírito Santo. Recebeu a promessa. Recebi a promessa. Quem prometeu é fiel para cumprir. Cumpriu. E ele cumpriu. E foi o maior evento, a maior alegria, a maior experiência que o pastor teve. Foi essa na sua vida. Lidimão, também queremos saber, quando o Senhor está pregando, qual a expectativa do resultado dessa pregação? Acho que é a expectativa de todo pregador. É claro que com o passar dos anos, nós todos vamos nos tornando mais experientes e, consequentemente, temos um maior controle das nossas emoções, não é? Mas acredito que todo pregador, enquanto está pregando, tem pelo menos duas expectativas. A primeira é de ser ouvido pelo seu público, é de ter a atenção do seu público. Talvez essa seja a parte mais difícil. Dizem já os especialistas em homilética, eu tive o privilégio de dar aula dessa matéria durante alguns anos, que os primeiros 10 minutos de uma mensagem são os mais sofríveis do pregador, porque ou ele ganha o público ou perde o público. Se você conseguir prender a atenção do público nesses primeiros 10 minutos, para fazer o público ouvir o que você tem a dizer, isso é maravilhoso, isso é um sonho de um pregador. Mas a maior de todas as expectativas é o resultado da mensagem. Quando ela termina, como aquele público vai reagir. E esse resultado, ele é mesclado de várias coisas. Pessoas que creem no teor da mensagem, seja ela de milagres, maravilhas, e especialmente salvação de almas. As pessoas serem convencidas dos seus pecados, confrontadas em suas consciências, serem movidas e levadas ao arrependimento, consequentemente serem conduzidas a um ato de confissão e entregarem-se a Jesus diante do altar. Essa é a maior expectativa de todo pregador do Evangelho, ver almas se rendendo aos pés de Cristo. E do pastor Gesiel Freitas também. Também. Os nossos espectadores do Falando de Deus, certamente alguns ou inúmeros dos que estão nos acompanhando, já conhecem o senhor pessoalmente, certamente o senhor já pregou na igreja que essa pessoa congrega. Agora, talvez tenha alguns ainda que vão vir a convidar o senhor ainda para que o senhor esteja por lá, e eles às vezes querem saber já com antecedência a comida que o senhor mais prefere.
uma salgada e uma doce, para que aqueles que o convidem para pregar já deixem o cardápio já pronto, já mais ou menos. Eu tive a felicidade de ter pais que me educaram muito bem nesse aspecto. Meus pais me ensinaram a comer de tudo. Eu vejo essa moçada de hoje, que eu não como quiabo, eu não como isso, não como aquilo, não como giló, não como aquilo outro. Eu como de tudo. Eu brinco com o pessoal e digo que só não como pedra porque quebra os dentes. Mas sempre tem uma especial. Sim. Eu como de tudo. Absolutamente tudo. Tem algumas comidas que eu não tenho atração por elas. Mas a primeira de todas, eu disse uma salgada e uma doce. Eu não sei se é preferência de todo mundo, né? Mas eu sou louco, eu sou um elemento carnívoro. Eu sou louco com churrasco. Eu gosto demais de um bom churrasco. Embora eu goste de pizza e uma série de coisas, mas churrasco. Churrasco, para mim, é uma comida boa, até porque eu como com uma certa tranquilidade de consciência, porque carne é proteína e não engorda, não é? Então, eu como com tranquilidade. E uma doce? Canjica feita com milho amarelo. Eu amo canjica. Dos doces, acho que é o meu preferido. Isso é 90% dos seus entrevistados diriam chocolate. Não, eu prefiro a canjica de milho amarelo. Bem cremosa. Vocês já sabem, anotem aí, então, na agenda, quando for levar pastor Gesiel para ministrar aí, vocês já sabem, então, churrasco e canjica amarela. Embora o senhor sabe que eu estou convivendo com uma repentina e altíssima intolerância à lactose e tem que tomar um comprimidinho de lactose antes de comer. Não tem problema, a gente toma quantos comprimidos forem necessários, mas eu não fico sem a canjica. E a pipoca na hora de deitar não pode faltar? Não, a pipoca todos os dias. Essa daí, todos os dias, essa não falta. Essa daí... Eu só não disse pipoca, porque vai que eu vou aí pregar em algum lugar, me dão pipoca depois, né? Mas a pipoca é aquela hora do relax, na hora de dormir, às vezes assistindo uma boa série, um bom documentário. E todos os dias, infalivelmente, eu como pipoca. Que coisa boa. Eu já compro direto dos fornecedores. Que coisa boa. Queridos, nós estamos encaminhando para o final do nosso programa, mas ainda tem, do ping-pong, uma pergunta que eu tenho certeza o pastor vai responder em poucas palavras, mas vão ser certamente uma palavra que vai edificar a sua alma. E essa pergunta, pastor, vá pensando aí, sua maior esperança, mas aguarde um pouquinho, porque já também, pastor Gesiel, vai estar nos deixando uma mensagem pastoral, óbvio, acerca do tema fé que nós estamos tratando hoje. Então agora primeiro nós vamos ouvir qual é a maior esperança do pastor Gesiel Freitas. E logo em seguida, pastor, já aí em decorrência da sua resposta, também que mensagem pastor Gesiel Freitas deixa a nós aqui do Falando de Deus e também de todos os nossos espectadores hoje, nesse nosso 35º programa Falando de Deus. Olha, embora a resposta possa parecer caricata e para alguns até funcionar como se fosse um jargão ou simplista demais, contudo, para mim particularmente, essa é a única resposta que eu posso dar e ela é uma resposta sincera, convicta, que parte do âmago da minha alma. A minha maior esperança, cada vez mais intensa, latente, desejosa, profunda, ansiosa, é a esperança do arrebatamento. Eu estou esperando Cristo buscar a igreja, porque decididamente o mundo tornou-se muito estreito para a igreja, muito chato para a igreja. Nós estamos no mundo apertado para a igreja. Nós estamos naquele princípio de dores em que aquela que está para dar à luz comprime a sua musculatura, os ossos da bacia, a pelvis, para fazer a criança nascer. Nós estamos vivendo esse momento. Isso me faz desejar, ansiar cada vez mais, porque todos esses princípios estragados, falidos, destruídos que o mundo prega, eles não servem para nós. Então nós estamos, eu estou dizendo, a minha alma está dizendo, em relação a essa esperança, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Com base nisso, esta é a mensagem que eu quero deixar aos nossos espectadores do Falando de Deus. Esse programa está sendo gravado hoje é dia 9 de fevereiro, nós estamos gravando esse programa. E não há problema nenhum em citar essa data, independente do dia que o programa for ao ar. Por que eu faço questão de citar a data? Porque há aproximadamente 3 dias, 4 dias, nós tivemos
um dos piores terremotos da história da humanidade. Sofremos um terremoto na Turquia que é o de maior magnitude no último século. Eu li uma matéria sobre isso hoje. Na Turquia, então, nem se fala. 7,2 ou 7,6 a escala Richter. Bem, até hoje, na hora do almoço, nós já tínhamos o saldo de mais de 11 mil mortos nesse terremoto. Muito triste. Muito triste. Imagens tristes percorreram o mundo, como, por exemplo, a imagem de um pai segurando a mão da filha que está morta debaixo dos escombros, aguardando que venham resgatar o seu corpo. Como aquela irmãzinha com o braço debaixo do escombro, protegendo a cabecinha do seu irmão ou da sua irmãzinha, para que ela não fosse morta no terremoto. E outras milhares de pessoas que perderam as suas vidas. Hoje eu tive a alegria de ver uma família de 5 pessoas ser resgatada dos escombros. Bem, mas onde eu quero chegar? Só para quem não conhece de forma alguma a palavra de Deus, para ignorar o fato de que as profecias bíblicas estão se cumprindo. O Senhor Jesus está voltando. Nós estamos com o Senhor Jesus às portas. A mensagem que eu quero deixar, pastor Marcos, ela tem a ver com o tema do programa, com a nossa fé. A nossa fé não pode vacilar agora. Nós, mais do que nunca, precisamos viver pela fé, esperar Cristo pela fé, praticar a vida cristã, porque o Senhor Jesus está voltando. O justo viverá da fé, e se a minha alma, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E eu termino com o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde o Senhor Jesus diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então este momento é momento de fortalecer a nossa fé. Essa é a mensagem que eu quero deixar a você, espectador do Falando de Deus. Cultive a sua fé, alimente a sua fé, busque a Deus acima de todas as coisas. Saiba que Satanás, o arqui-inimigo de Deus, inimigo das nossas almas, ele está pelejando e vai lutar mais do que nunca contra a sua fé. Cumpre-se agora de maneira muito latente o texto que Pedro escreveu. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas a minha Bíblia diz que enquanto ele anda em derredor, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Permaneça firme, convicto da sua fé, porque Jesus está voltando. Que coisa maravilhosa, que coisa boa, que programa. Queridos e amados espectadores do Falando de Deus, assim foi o nosso 35º Falando de Deus, com esse tema glorioso, maravilhoso, edificador. E você pode ser transformado por uma mensagem como essa, hoje nesse nosso programa. E você pode ser um canal de bênção para transformar, para ajudar nesse processo de transformação na vida de outras pessoas que você tem acesso a elas. Compartilhe, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook. Compartilhe o máximo que você puder essa mensagem. Eu tenho certeza que aonde ela chegar, onde chegar esse programa, vidas e vidas vão ser abençoadas. Aleluia. Esse programa realmente, hoje, ele vai fazer ou trazer o resultado que tanto nós esperamos, que é a glorificação de Deus, a santificação ou edificação dos salvos e a salvação dos perdidos. Esse é o nosso foco, esse é o nosso desejo. Por isso que tiramos esse tempo aqui para poder gravar essas nossas entrevistas, essas nossas conversas falando de Deus, para surgir esse resultado. E eu tenho certeza que hoje, esse resultado, não tenho dúvida nenhuma, que ele vai surgir efeito. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Então, um dia desse estaremos de volta com o nosso programa e será o 36º. Mas antes de nós nos despedirmos hoje, eu quero fazer uma oração em conjunto, pastor, em favor daquelas pessoas, em favor dessas pessoas que estão nos acompanhando, independente da data que elas estiverem nos vendo e ouvindo, que o Senhor Jesus possa nos inspirar também nessa oração e usarmos a nossa fé juntos aqui, para que aonde chegue essa nossa voz, aconteça o milagre que tantos esperam, que tantos nós pregamos e esperamos que sempre também ele aconteça. O problema
de não recebermos nunca foi Jesus. O problema de nós recebermos é de nós não exercitarmos a nossa fé corretamente no unigênito Filho de Deus, porque Ele não mudou. Ele pode fazer absolutamente todas as coisas. Muito obrigado, pastor. Antes de orarmos, fica o nosso agradecimento mais uma vez do amado pastor, sempre aceitando o convite do nosso diretor e produtor, diácono Adenilson Ribeiro, de estar aqui conosco uma vez mais. Nós nos sentimos orgulhosos. E eu, pessoalmente, me sinto orgulhoso de ser seu amigo pessoal e de partilhar de coisas que acontecem no ministério, que sempre essa nossa conversa sempre contribui para a nossa melhoria, para esse serviço glorioso da obra de Deus. Pastor Marcos, eu é que lhe agradeço. Agradeço a Deus pelo privilégio, porque antes de qualquer coisa, é bom que o público saiba que o pastor Marcos é meu particular amigo. Nós somos amigos particulares. Eu tenho desfrutado da sua amizade, da sua lealdade, do seu companheirismo, e essa porta tem se aberto para que a gente esteja aqui sempre falando de Deus, das coisas de Deus. Então, eu agradeço ao senhor por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço aos seus espectadores do Falando de Deus. Eu muito obrigado a vocês pela paciência de ouvir essa entrevista, de ver essa entrevista. Distribuam essa entrevista, enviem para outras pessoas, indiquem para alguém, porque é a nossa fé que está sendo confrontada todos os dias. Então, muito obrigado ao nosso produtor, Adenilson Ribeiro, está ali sempre com aquele trabalho minucioso, detalhista, um instrumento nas mãos de Deus, e a gente percebe que faz com muito amor. Para quem não sabe, está do outro lado da câmera, ele está aí com o tornozelo quebrado, né, pulando com o pé só de lá para cá no estúdio, para poder fazer as gravações. As muletas estão ali no chão, mas a gente percebe o amor que há. E onde as coisas são feitas com amor, onde a base é o amor, o resultado é só amor. Então, meu muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Coisa maravilhosa. Lembrando você que hoje nós não gravamos nos estúdios Marcos e Adenilson, nós gravamos aqui na Igreja Sede, Assembleia de Deus, Ministério de Itajubi, ADMI, e por essa razão, hoje o cenário está diferente, mas é um cenário mais que abençoado, e abençoador. Nós estamos em cima do púlpito, em cima do altar aqui, consagrado a Deus. Vamos receber a oração do servo de Deus. Aliás, nós vamos orar junto, em favor daquelas vidas, aquelas vítimas desse acontecido tão terrível, desse terremoto, e orarmos também em favor de você, que nos acompanhou até agora, que é um instrumento de Deus para partilhar desse programa, compartilhar ele com outras pessoas, que você seja alcançado. Receba a oração do servo de Deus. Amado Senhor, Deus nosso, Pai eterno, em quem confiamos, Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. E uma vez os seus discípulos, reunidos com o Senhor, lhe pediram: acrescenta-nos a fé. Nós sabemos que o resultado deste programa, desta entrevista, desta palavra e de toda e qualquer mensagem pregada depende da fé que cada um deposita na mensagem pelo ouvir. Verdade. Mas sabemos também, Senhor, que a fé não é produzida naturalmente por nós, senão pelo milagre da graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Então eu lhe peço, Senhor, amorosamente, Sim. eu lhe peço, Senhor, suplicantemente, gere fé nos corações desses espectadores que estão ouvindo esta entrevista, vendo esta entrevista e ouvindo esta palavra que vem de Deus. Sim. Que eles possam receber a fé comum para crerem na Tua palavra, para entregarem suas vidas a Cristo e para viverem pela fé em todas as circunstâncias, seja na bonança ou na adversidade, na calmaria ou na tempestade, na doença ou na saúde, todos vivam pela fé em nome de Jesus Cristo. Sim. Alcance aquelas vítimas desse fatídico, terrível, trágico terremoto da Turquia e da Síria. Estenda as Tuas mãos sobre aquelas pessoas com misericórdia, Sim. proporcionando a elas ainda, Senhor, a oportunidade de salvação. Que muitas delas sejam resgatadas com vida e que o Teu nome seja glorificado. Mas que, acima de tudo, Senhor, esse terremoto sirva para um despertamento
naqueles que conhecem a Tua palavra e que sabem que este é apenas mais um, e apenas um, dos sinais de que o Senhor Jesus está voltando. Sim, Senhor. Eu declaro sobre os Teus filhos, Pai, um acréscimo da fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi assim, então, o nosso 35º Falando de Deus. Um dia desses estaremos de volta com mais um programa Falando de Deus.